Jesus. Vem Jesus, e Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue dEle. Quantos estão preparados? Quantos estão preparados se Jesus vier agora? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Queria deixar para meditação dos irmãos. Nós fomos, vamos dizer assim, direcionados a fazer esse momento da família. Hoje nós estamos no mês denominado Mês da Família. Eu quero deixar para você o Salmo 128 para sua meditação. O título desse salmo diz: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Glória a Deus. Leamos, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Glória a Deus. Queridos, é um tema que mexe muito comigo, embora acho que poucos me conhecem, né? Eu de lá de fora, vocês me conhecem depois que eu casei, mas eu tinha motivos, na verdade eu tinha, né? Eu não tenho mais motivos para não acreditar na família. Por quê? Os meus pais se separaram. Na verdade, meus pais não se separaram. O meu pai nos abandonou. Ele não abandonou só a mãe, né? Só a minha mãe. Ele abandonou eu e meu irmão. Alguns aqui conhecem o meu irmão, né? Dayana. A minha família aqui, minha esposa, minha sogra, meu sogro conhece. E graças a Deus nós estamos firmes na presença do Senhor. Mas eu teria motivos para não acreditar na família. Eu teria motivos para não acreditar na família. Por esse, vamos dizer assim, esse incidente, né? Meu pai, ele nos abandonou apenas eu tinha 9 anos de idade, meu irmão tinha 8 anos de idade. Foi apenas 10 anos de casamento, né? E eu teria dificuldade para falar nesse tema, mas eu resolvi acreditar diferente do meu pai, né? Eu não posso crer que isso é hereditário, porque eu resolvi acreditar na família. Glória a Deus. Eu resolvi acreditar na família, tanto acredito na família que hoje sou casado, né? Todos conhecem a minha maravilhosa esposa e a minha querida filha, né? Que não puxou nada do pai. Graças a Deus, isso aí, já falaram, graças a Deus, né? Mas eu resolvi acreditar diferente, queridos. Eu resolvi fazer diferente do meu pai. Eu acredito na família. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu estava vendo o nosso irmão Ivanildo falando no domingo passado, né? Que é gratificante para um pai, né? Ver o seu filho aqui na frente, né? Adorando, né? Ele falou da Dayana. Ele até mencionou o meu sogro e a minha sogra, que vem aqui, né? A Thaís, louvando a Deus. É gratificante para um pai e para uma mãe ver os seus filhos no caminho do Senhor.
Quantas vezes, querido, tem gente que fala que é difícil criar filho sem pai, né? Ainda mais filho homem. Você não tem um referencial, né? Você como homem, né? Como filho homem, você não tem um referencial de homem. Você não tem um referencial para se guiar. E quantas vezes, inúmeras vezes surpreendi minha mãe. Claro que ela não me viu. Minha mãe sempre orando de joelho. Senhor, não deixe que meus filhos se percam. Senhor, não deixe que os meus filhos se percam. Eu lembro, apesar da pouca idade, 10, 11 anos de idade, e hoje, querido, eu me tornei um servo do Senhor, mesmo sendo criado sem pai, mas eu resolvi acreditar nisso aqui, ó, a palavra de Deus, essa palavra que me dá força, querido, para continuar, apesar das lutas, porque às vezes as pessoas pensam, olham para a gente cantando aqui na frente e acham que não temos lutas, né? Eu até lembro, eu já contei isso para minha esposa, quando eu era de Maria Helena, fui na casa de uma irmã lá do Ministério de Louvor, e a sobrinha dela era da congregação. Quando eu cheguei no portão, que eu apertei a campainha, né, o portão era fechado, quando a menina me viu, uma menina de mais ou menos 9, 10 anos, quando ela me viu, eu abri o portão, ela me viu, ela ficou assim, em êxtase, né? Como se estivesse vendo, sei lá, um anjo ou coisa do tipo. Aí eu falei, a sua tia está aí? Ela está. Aí ela foi e entrou. Quando a tia dela voltou, que ela veio rindo, falou comigo. Ela, Joab, você não sabe o que a Thalita fez. Aí eu falei, o que foi? Ela chegou lá dentro, chegou mesmo assim, tia, você sabe quem é que está aí? Sabe quem é que está aí? Ué, Thalita, quem é que está aí? Aquele guitarrista do Ministério de Louvor lá da sede. Aí eu achei até uma coisa meio engraçada. Mas nós não somos diferentes, querido. Nós somos igual a vocês, né? Não somos melhores nem piores porque estamos aqui na frente. Estamos todos no mesmo barco. Claro que Deus deu dons diferentes. Quem não queria pregar igual nosso aspirante Carlos, como dar aula igual o presbítero Bruno, cantar igual a Dayana, quem não queria? Tocar igual o Leandro, tocar igual o Vinícius, quem não queria? Mas Deus deu dons diferenciados para cada um, para que você possa trabalhar dentro da casa do Senhor. Às vezes pessoas acham que varrer o pátio da igreja é diferente de cantar aqui em cima. São duas responsabilidades de Deus estar vindo. E naquele dia, Ele vai lembrar, não, você cuidava da minha casa. Você cuidava. Eu via quando você limpava os bancos. Eu via quando você via um papel no chão e você recolhia. Você está cuidando do templo do Senhor. Glória a Deus. E o que eu posso dizer, querido? Eu sou feliz, hoje sou feliz. Tenho 36 anos, 8 anos de casado e muito bem casado, né? Houve lutas, muitas lutas, mas só pode contar a vitória quem teve luta. Não é verdade, querido? Glória a Deus. Então hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar aqui para minha esposa. Pai do Senhor, irmãos, pode lá. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a cantar essa canção que é bem conhecida, bem antiga, que diz: vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Mas neste momento eu quero que você cante com fé. Talvez a sua casa não esteja completa aqui neste momento. Talvez você tenha um filho, uma filha que está desviado dos caminhos do Senhor. Mas a palavra que o Joab acabou de ler, ela diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Neste momento, eu sei que você que está aqui, você teme ao Senhor. Então o Senhor alcançará a sua casa. Você crê nisso, irmãos? Amém? Vamos louvar ao Senhor neste momento. Aleluia.
alcançou e modificou toda a minha casa. E ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Amém, irmãos? Neste momento, aleluia, eu te convido a orar ao Senhor. Você vai abençoar a sua casa neste momento. Vamos ficar de pé. Você vai orar pela sua casa, pela sua família, por aqueles que infelizmente ainda não conhecem ao Senhor, mas que eu tenho certeza que o amor de Deus irá alcançar esses corações, assim como nós acabamos de cantar, que Deus alcançou e modificou toda a minha casa, e Ele também pode alcançar e modificar toda a sua casa. Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele tem renovo, Ele tem esperança, Ele tem felicidade para dentro do seu lar. Então neste momento eu te convido a fechar os seus olhos. Você num ato de fé, ou você estende a mão para o seu lar, para o lado onde tem a sua casa, ou coloque a mão no seu coração, como você se sentir melhor. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Nós rendemos graças, Senhor, rendemos louvores ao Senhor nesta noite. Nós, ó Pai, te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre, Jesus. Senhor, nesta hora, ó Pai, nós queremos, ó Pai, entregar a Ti as nossas casas, Senhor, as nossas famílias, Deus. Nós queremos, ó Pai, apresentar a Ti, ó Deus, os corações, ó Pai, que estão, ó Pai, distantes, ó Pai, de Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, com Teu amor, ó Pai, a Tua graça, ó Pai, tão grande, Senhor, o Senhor alcance, ó Pai, essas vidas, Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Pai, sabedoria, Senhor, para, ó Pai, que essas pessoas possam ver em nós, Senhor, o brilho, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai. Para que essas pessoas, ó Pai, possam entender, ó Pai, através das nossas palavras, Senhor, através dos nossos gestos, das nossas atitudes, ó Pai, dentro do nosso lar, que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para todo sempre. Senhor, nessa hora, ó Pai, eu quero, ó Pai, entregar, ó Pai, tudo, ó Pai, que há dentro da nossa casa, Senhor. Que tudo, ó Pai, que esteja lá, ó Senhor, seja para o louvor e a honra do Teu nome, Senhor. Que nenhum, ó Pai, dos aparelhos, ó Pai, que tenham na nossa casa, Senhor, venha, ó Deus, proferir algo, ó Pai, que não exalte o Teu santo nome, Senhor. Senhor, nesta hora, ó Pai, eu ministro, ó Pai, sobre essas famílias, Senhor, a Tua glória, ó Pai, a Tua bondade, Senhor, a Tua fidelidade, Senhor. Nós não te pedimos, ó Pai, pela parte material, Senhor, mas nós te pedimos, ó Pai, a paz, ó Pai, que excede todo o entendimento, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que a paz alcance os corações dos aflitos, Senhor. Quanto, Senhor, dentro da Tua casa ainda tem o coração tão aflito, Jesus. Mas, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que a Tua paz, ó Senhor, a Tua paz pode invadir os nossos corações, ó Deus, porque nós cremos em Ti, Senhor. Como nós declaramos tantas vezes, Senhor, a nossa segurança, ó Pai, está em Ti, ó Deus. Como nós acabamos de louvar, Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação. E nada, Senhor, nada, Deus, nós temeremos, ó Pai. Tudo, ó Pai, que possa alcançar a nossa casa, Senhor, não será suficiente, Deus, para nos afastar de Ti, Senhor. Não será suficiente, Pai, para, Deus, nos tirar, ó Pai, do Teu caminho, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, dai-nos força, Senhor, dai-nos sabedoria, ó Pai, para, Deus, cuidar do nosso lar, Senhor. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em o nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Se nós agradecemos a nossa oportunidade.
Irmãos, a paz do Senhor, amém. Que maravilha, né? Que gostoso, aleluia, de estarmos ouvindo essas palavras tão maravilhosas em nossos corações. E nesta hora eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma coisa rápida, uma palavra rápida, mas que também é muito importante para a nossa família, né? Esse mês é voltado para a família. E nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, ouvindo, né? Coisas tão gostosas, coisas tão maravilhosas a respeito da família. E isso é muito bom, irmãos, aleluia. É uma bênção ver Joabe, eu vi esse menino adolescentezinho, junto com a Dayana, aí pelo distrito, e hoje, né, voltamos a nos encontrar de novo aqui. É uma maravilha, é uma bênção. E eu quero dizer que o nosso pastor não está presente, ele pediu para estar avisando, tá? Ele vai estar pregando hoje na Metodista do Brasil, tá? Se eu não me engano, acho que é 70 anos, né, da igreja, e ele não pôde estar faltando, e já estava marcado, amém? E eu quero dizer, irmãos, que esse mês está sendo um mês assim, de renovo, né? Mês de maravilhas, mês de bênção para nós. É muito bom nós estarmos aqui, então não perca, né, esse privilégio de estar na casa do Senhor. Venha preparado, venha com a tua máscara, se prepare, senta afastado, se sentir mais à vontade, né? Mas venha para a casa do Senhor e receba o que o Senhor tem para preparado este mês, tá? Irmãos, eu estou aqui, quero deixar para a meditação dos irmãos, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vamos estar lendo, mas eu quero estar passando uma estatística para os irmãos, que não é nada bom, né? Não é nada bom, mas eu quero dizer também que podemos estar mudando esse quadro. No Brasil, nos últimos 5 anos, irmãos, tá? Cresceu 75% o número de divórcio. Essa curva cresceu de forma acelerada. São cerca de 140 mil casamentos são cancelados por ano. Os irmãos têm a dimensão disso, né? 140 mil casamentos sendo cancelados por ano. E são estatísticas do IBGE. Então, esse dado é alarmante, preocupante também para nós, igreja do Senhor. Porque eu creio, irmãos, que a igreja do Senhor ela não quer estar nessa estatística. E nem nós queremos que nossos filhos, netos, bisnetos também estejam nessa estatística. Mas é muito preocupante. E é uma preocupação que nós temos que ter e nós temos que estar voltado para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai estar dizendo: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. E em outra versão diz, né? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Quero que os irmãos entendam que nesse versículo nós percebemos o cuidado do Senhor, né? A ação divina de Deus para com a família já desde o começo. E esta palavra idônea, irmãos, ela quer dizer ajudadora, apta, qualificada. Os irmãos já pararam para pensar no sentido desta palavra? Quero dizer que você é apta, é capaz de estar ajudando o seu esposo, de estar ajudando os seus filhos. Você tem essa capacidade. Deus tem dado você essa capacidade. E nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, ele tem um cuidado todo especial com a família, porque a família é uma instituição criada por Deus. É uma instituição criada por Deus. Só que nós sabemos que, por outro lado, também o inimigo de nossas almas, ele quer fazer de tudo para destruir a família. Como nós estamos vendo aí fora. Lares sendo destruídos, filhos sendo destruídos, famílias sendo destruídas, pessoas perdidas, desorientadas, sem sentido, estão vagando sem orientação. Esse é um dos objetivos que o inimigo de nossas almas ele quer fazer com a família.
Mas a família, ela é uma instituição sagrada para Deus. Sagrada. Os irmãos já pararam para pensar na palavra sagrada? É muito importante para Deus. E nós vemos que a palavra do Senhor, ela continua ainda nos dizendo: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, em Eclesiastes 9:9. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. Instrua a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6. Ouça, meu filho, a instrução do teu pai, Provérbios 1:8. Os filhos são herança do Senhor, Salmo 127:3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, Efésios 6:1. Olha quantas palavras de ensinamento que o Senhor deixa para nós estarmos ensinando nossos filhos, para nós estarmos aprendendo a lidar com nossas famílias, com nossos lares, com nosso esposo, com nossa esposa. Essa é a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor para nós. A Bíblia nos ensina a ter um lar abençoado, irmãos. Então, igreja do Senhor, não se afaste do conhecimento da palavra, como foi falado aqui já. Mas aprenda na palavra a você lidar com a tua família, a você ter uma família vitoriosa, abençoada. Aprenda na palavra, o Senhor está aqui para ensinar você a ter uma família abençoada, a ter uma família valorosa na presença do Senhor. A Bíblia nos ensina a ter um lar abençoado. Desde que instituiu a família, o Criador protegeu, dando leis que deveriam proteger a instituição chamada família. Esses mandamentos, se obedecidos, olha só, esses mandamentos, se obedecidos, trazem bênção sobre a vida daqueles que o praticam. Os irmãos pararam para pensar como é profundo? Esses mandamentos, se obedecidos, trazem bênção sobre a vida daqueles que o praticam. Por outro lado, a quebra desses mandamentos também terão consequências. Olha como é profundo, irmãos. Se nós obedecermos, e praticarmos os ensinamentos do Senhor, bênçãos virão sobre nós, bênçãos virão sobre a sua família, sobre os seus filhos. Mas por outro lado, se você não obedecer, você vai ter a consequência, você vai ter lá desestruturado, filhos desestruturados, lares totalmente desordenados. A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo isso, tudo isso. Então, como é maravilhoso, irmão, quando nós estamos atentos a ouvir os ensinamentos e a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Olha como a palavra do Senhor, ela nos ensina a lidar com a nossa família, a lidar com nossos filhos, a lidar com nossos netos e assim por diante. É maravilhoso quando nós guardamos e praticamos a palavra do Senhor. A escala de valores de muitos cristãos estão desordenadas. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Nessa escala? Por quê? Porque nós, família, pais, colocamos em primeiro lugar que nós temos que dar o melhor para o meu filho, a roupa melhor, o brinquedo melhor, mas nós não colocamos em primeiro lugar de dar para o nosso filho o melhor ensinamento na palavra do Senhor, a ensinar ele a estar na casa do Senhor, a ensinar ele a praticar a palavra do Senhor, a ensinar ele a estudar a palavra do Senhor, a ter prazer na casa do Senhor. Isso vem em segundo lugar para muitos.
não está em primeiro lugar. Não, meu filho, ele tem que ser o melhor. Meu filho, ele tem que se vestir o melhor. Meu filho, ele tem que ter o melhor brinquedo. Mas eu quero dizer que nesta noite, a palavra de Deus, ela nos ensina. Ensina o teu filho num caminho que deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar dele. E que ele aprenda que os maiores valores da vida dele está na palavra do Senhor. É o que você passa para o seu filho de geração em geração. Essa é a maior riqueza que você tem para passar para o teu filho. Sabe por quê? Porque ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai ter neto, e com essa tua atitude, você vai estar mudando o quadro do Brasil. Com esta atitude, você vai estar passando para o teu filho que família tem valor, que família é importante, que família é o mais importante na vida de uma pessoa. E isso ele vai levar de geração em geração. Coisas materiais passam, mas isso jamais passará. Você pode morrer e isso jamais será esquecido, porque ele vai estar lembrando: poxa, meu pai, meu avô, como me ensinou, que ensinamentos me passou, que profundidade na palavra ele me passou. Isso vai ficar na vida do teu filho, na vida dos teus netos e assim por diante. Precisamos conhecer o que as Escrituras nos revelam para a nossa família e colocar em prática para termos êxito em nossos lares e lutar a cada dia para funcionar. Não podemos desistir de nossa família, irmãos. Cristo não desistiu de nós. E por que você vai desistir da tua família tão fácil? Não. Mas valorize a tua família. Valorize o que o Senhor tem deixado para você na palavra dele. Coloque em primeiro lugar. Ensina ele a estar na casa do Senhor, a ter prazer, a louvar ao Senhor. Porque a mesma palavra diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você crê nisso, igreja? Então vamos mudar o quadro dessa geração que está aí, que vão crescer, casar, mas que na cabecinha delas nós vamos estar passando que a família é um projeto de Deus, que a família é um projeto de Deus para a sua vida, para a vida dos seus filhos e para a vida dos seus. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um infiel. 1 Timóteo 5,18. Então vamos, irmãos, estar cuidando da nossa família. Valorize o que Deus tem colocado na tua mão e passe o que Deus tem de melhor na palavra dele para a sua família. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, meus irmãos, amém? Vamos ao momento do ofertório. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Atos no capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 18 ao verso 20, diz assim: Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Simão era um mágico muito poderoso ali de Samaria, que operava muitos sinais e prodígios, a qual às vezes as pessoas diziam até... No verso 10 fala sobre isso, que ele tinha o grande poder de Deus.
E quando Filipe chega ali e começa a pregar o evangelho, muitas pessoas começam a se arrepender de seus pecados, se converter e entregar a sua vida ao Senhor. Inclusive esse Simão, a Bíblia relata que ele creu e foi batizado. E quando Pedro e João ficou sabendo que lá em Samaria as pessoas estavam se convertendo, eles foram até lá para ver o que estava acontecendo, aquele fenômeno, porque era inconcebível para os discípulos daquela época imaginar que os samaritanos estavam recebendo o evangelho e muito mais se convertendo, sendo que eles eram uma nação considerada inimigas. E aí quando aqueles homens chegam ali e perguntam, veem que eles aceitaram a Cristo, eles foram batizados, mas que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, começa a ensiná-los a respeito do Espírito Santo, impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas então imediatamente recebiam também o Espírito Santo. E aquele homem, esse Simão, a qual tinha grande poder, ele trazia bastante atenção das pessoas na época e ganhava dinheiro com isso, ele fica abismado com aquele poder daqueles homens, e ele então imagina na sua mente que ele poderia comprar aquele poder. E aí então ele faz essa proposta aos discípulos, dizendo ali para Pedro, perguntando quanto é que é, quanto que eu tenho que pagar para que vocês possam me dar esse poder de Deus, para que eu também, quando impunha a mão sobre as pessoas sejam batizadas, sejam cheias do Espírito Santo. Quanto custa isso? Quanto custa para ter esse benefício do Senhor? Quanto custa para ter o poder de Deus? E aí então Pedro enfaticamente diz para aquele homem, e amaldiçoa aquele homem, que seja o seu dinheiro, que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. E isso, irmãos, o dom de Deus aqui, a qual os discípulos estavam falando, dessa autoridade de impor as mãos e que as pessoas recebessem o Espírito Santo, ela não é a única coisa que não pode ser comprada de Deus. A atitude que nós temos de trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, jamais pode ser gerado no nosso coração, imaginar no nosso imaginário que a gente está comprando alguma coisa ao Senhor. Jamais podemos imaginar que estamos barganhando com o Senhor. A gente sabe que existem várias igrejas, várias denominações, a qual quando você está vendo ali, elas dizem para você que você tem que fazer prova do Senhor, que você tem que mostrar ao Senhor, fazer um voto ao Senhor. E quanto mais você der, quanto mais precioso for esse voto sempre é relacionado a uma quantia financeira, mais rápido você vai receber a bênção do Senhor. Ou seja, está dizendo para você que você pode comprar os benefícios do Senhor com o seu dinheiro. Se você está pensando dessa forma, eu te falo nesse momento, ou você se arrepende e para de fazer isso, ou será amaldiçoado você e o seu dinheiro, porque você está fazendo sacrifício de tolo. A nossa atitude de dar o dízimo e dar a nossa oferta é uma atitude de gratidão, é uma atitude de compreensão de como a igreja funciona nessa terra. Deus é o dono do ouro e da prata, e fica bem claro aqui quando os apóstolos estão dizendo para ele que para que fosse amaldiçoado, porque os benefícios do Senhor eles não têm preço. Tudo que o Senhor faz para a minha vida e para a sua vida é mediante a graça. Graça é a favor imerecido. Se você tem emprego, é a graça do Senhor, é favor imerecido. Se você tem saúde, é a graça do Senhor. Se você ficou doente, você pôde comprar o seu remédio, é a graça do Senhor. Se você ficou doente e não pôde comprar o remédio, mas passou pela enfermidade, está vivo aqui hoje, é a graça do Senhor. E a graça do Senhor não tem preço. A graça do Senhor não tem preço. Ela é de graça. Ele não precisa. Nós como denominação, nós como instituição, a igreja como CNPJ, porque a igreja tem um CNPJ, a qual aparece na nossa conta de luz, a qual aparece nos impostos que temos que pagar, a qual aparece no salário lá que os nossos pastores ou o nosso pastor recebe e tem que receber mesmo, aparece no CNPJ. E é o nosso CNPJ que necessita do nosso dinheiro. O saudoso pastor Guilherme sempre falava, e o pastor Fábio também fala isso, a nossa única fonte de renda é o bolso dos irmãos, ou seja, a única fonte de renda da igreja é o nosso bolso. Então, por que contribuímos? Por que devemos contribuir? Por que devemos trazer diante do Senhor o nosso dízimo, a oferta? Porque nós temos prazer em contribuir para que a obra do Senhor continue caminhando sobre a terra.
Nós temos o prazer de contribuir porque a gente quer ver o crescimento dessa igreja, a gente quer ver a melhoria dessa igreja, a gente quer ter um banco acolchoado, a gente quer ter um ar-condicionado gelando, a gente quer ter um som de qualidade, a gente quer ter um pátio que dê para a gente colocar nosso carro ou vir de bicicleta, que não tenha lama na hora de a gente ir embora. A gente quer ter o melhor para nós mesmos. E a gente também quer ver a obra da evangelização crescer e ser difundida. É por isso que nós devemos dar ao Senhor. E quando você dá ao Senhor, você está semeando. Deus não tem nenhuma obrigação, mas Ele é tão misericordioso que Ele dá a semente para o semeador. Paulo fala isso também. Ele que está nos dando a semente para que nós possamos semear. Então que você tenha isso na sua mente, que o seu dízimo, a sua oferta, ela não é um ato de barganha com o Senhor. O seu dízimo, a sua oferta, não é um ato que você vai comprar as bênçãos do Senhor, não. O seu dízimo e a sua oferta é um ato de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem dado. É um ato de fé e um desejo de que a obra, ela venha caminhar, ela venha progredir, ela venha prosperar, ela venha crescer e o nome de Deus a cada dia seja glorificado mais e mais. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o desejo da sua vida, seja o desejo da minha vida. Que nós possamos dar muito mais do que aquilo que é o mínimo a qual nós colocamos. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar a condição do momento de não faltar, para que a gente possa realmente contribuir e contribuir muito mais. Que aquele que é fiel no pouco, a Bíblia diz que Deus vai nos colocar sobre o muito. Não é verdade? Não deixe faltar na sua casa, meu irmão. Não deixe faltar na sua casa. Faça de tudo para ser fiel ao Senhor. Mas você também tem que ser fiel à sua família. Pode ter certeza que essa obra é do Senhor. Se eu não der, o Senhor vai levantar alguém para dar em meu lugar. Porque a obra é dele e ele é que sustenta essa obra. Essa obra não vai parar se eu não for fiel. Se você não for fiel, essa obra ela vai progredir. Deus vai tirar, Deus vai fazer as pedras clamarem, das pedras, as pedras clamarem. Não foi assim que Jesus falou? Dessas pedras o Senhor pode fazer nascer filho de Abraão. Deus é o dono de tudo e Ele controla todas as coisas. Que você seja grato ao Senhor nessa noite. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se hoje você não tem nada, não fique triste. Dê a sua adoração ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você tem saúde, agradeça ao Senhor porque você tem o seu trabalho, agradeça ao Senhor porque você também não tem o seu trabalho e Ele tem provido sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor a todo momento e a todo instante, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e bendizemos ao Teu nome, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, grandiosa a qual o Senhor nos dá, para estarmos na Tua presença, Senhor. Para glorificarmos e exaltarmos ao Teu nome, para Te agradecermos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvarmos ao Teu nome, ó Deus, pela Tua fidelidade, mesmo quando nós somos infiéis, ó Pai. Louvar, ó Deus, ao Teu nome, Senhor, pelos dons, ó Pai, gratuitos, a qual o Senhor dá sobre as nossas vidas, ó Pai, mediante a Tua graça, Senhor. Essa graça, Senhor, que vem sobre nós, ó Deus, quando nós não merecemos, ó Pai. Merecemos, ó Deus, a condenação, mas aprove ao Senhor, ó Deus, desde a eternidade, Senhor, ó Pai, imolar ao Cordeiro para que nós pudéssemos, ó Pai, ser, ó Pai, feitos amigos de Ti novamente, ó Deus. O Senhor prova o Seu amor para conosco, ao qual Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ó Pai. Louvado, Deus, é o Teu nome. Se o Senhor proveu, Senhor, a salvação, se o Senhor proveu, Deus, a redenção, ó Pai, antes mesmo de nós existirmos, ó Pai, o que é para o Senhor, ó Deus? Prover o sustento, Senhor, financeiro, prover a saúde, prover o pão, Senhor. O que é para o Senhor, ó Deus? Ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Tu tens o poder de todas as coisas, e todas as coisas são debaixo das Tuas mãos poderosas. Tu sustenta tudo, Tu sustenta a terra, Tu sustenta a nossa vida, Tu sustenta, ó Deus, todo o universo. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. O que seria de nós, ó Pai? Ó Deus, nós não temos, ó Pai, possibilidade nenhuma, Senhor, de queremos pressionar ou colocar o Senhor na parede. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, estamos feito isso, Senhor. Se em algum momento, Senhor, levantamos o nosso coração, Senhor, ó Deus, o sentimento como Simão teve de comprar os Teus benefícios, ó Pai. Repreenda as nossas vidas, faz-nos arrepender, que Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, a cada dia, para que nós possamos, ó Pai, dar sim, Senhor,
Som. As crianças, gostaria de convidar as crianças aqui à frente para estarmos orando ao Senhor, que após a oração elas estarão descendo para terem o culto delas lá embaixo. E eu gostaria de convidar o presbítero Omar para estar fazendo essa oração pelas crianças e também os responsáveis que estarão com elas, que possam vir aqui à frente também para estar recebendo a oração. Pai, Senhor, queridos, vamos colocar de pé nesse momento. Vamos estar orando por essas crianças, pelo culto que elas vão, nesse momento, fazer, e que seja tão abençoado como está sendo o nosso culto aqui nessa noite. Pai bendito, Pai eterno, Santo de Israel, Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, mais uma vez em oração nós estamos aqui nesse templo, nesse lugar, e agora para pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar, Senhor, as bênçãos do Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, Deus, no culto que vai ser realizado agora, Senhor, com as nossas crianças. Toma, Senhor, nas Tuas mãos aqueles que vão estar ministrando a palavra, os louvores, porque do coração dessas crianças, ó Pai, a Tua palavra nos ensina que sai o perfeito louvor e a perfeita adoração. Que seja assim, Senhor, sobre a vida deles, sobre todos aqueles que vão estar, Senhor, ministrando a palavra, com sabedoria, com a unção do Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Amém. Irmãos, a paz de Cristo mais uma vez. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Vamos estar fazendo uma leitura da palavra de Deus. E após estaremos fazendo a exposição do texto. Atos capítulo 16, vamos estar lendo do versículo 27 até o verso 34 para a nossa exposição, nossa reflexão e exposição nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos aqui reunidos neste lugar como igreja do Senhor, que foi lavada e remida pelo sangue do seu Filho, ó Pai. Somos gratos ao Senhor porque nós somos indignos de estarmos diante do Senhor como igreja, mas aprove ao Senhor de nos salvar, de nos limpar, de nos lavar e de nos fazer filhos do Senhor em Cristo Jesus. Estamos felizes, Pai, por essa grande bênção, de junto podermos cultuar ao Senhor, entoar cânticos ao Teu nome, orarmos juntos e meditarmos nas Tuas palavras. Alegre porque a Tua palavra nos dá a confiança, Senhor, de que as Tuas promessas, elas jamais caem por terra. Estamos felizes porque a Tua palavra tem também nos feito, Senhor, bem em sabermos que o Senhor é um Deus que vela
vela pela tua palavra e pelos seus. Como é bom estarmos nessa noite para refletir na tua palavra, Senhor. Que o Senhor nessa noite nos ajude a olharmos para esse texto e aprendermos mais de ti, mais daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Que os nossos corações sejam renovados, a nossa mente venha ser iluminada a ponto de compreendermos melhor. Não deixe que venhamos sair daqui com dúvidas, Senhor, mas que venhamos sair daqui, Senhor, com nossos corações alegres, alegres por conhecer mais do Senhor e saber que o Senhor nos ama de fato, independente da nossa situação social e financeira, independente do que somos ou temos, mas o Senhor nos ama porque assim aprova o Senhor. Que possamos sair daqui com essa certeza, possamos sair daqui também, Senhor, alegre e saber que a mão do Senhor está sobre nós e o Senhor há de cuidar, Pai, até o fim de nossas vidas. Que não possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração triste, nem questionando, nem reclamando nada que há em nós mesmos, Senhor, em defeito, mas possamos sair daqui alegre, por participarmos de um culto ao Senhor e de ouvirmos a tua palavra. Ó Pai, o desafio é grande, mas o Senhor está conosco. Nos ajude, porque se o Senhor nos ajudar, seremos ajudados. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto conhecido da igreja, um texto que retrata aquilo que aconteceu na segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, quando fez a sua primeira viagem missionária, que foi na região da Ásia, ele estava acompanhado de Barnabé. No início com Marcos, mas Marcos desiste e ele vai até o fim com Barnabé, e eles então plantam várias igrejas ali na região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Mas anos se passam e Paulo então, assim como Barnabé, intentam nos seus corações a fazer uma segunda viagem missionária, e eles partem então. Só que acontece algo no meio do caminho, que eles intencionam levar alguém, não dá muito certo, enfim, Paulo vai com Silas e Barnabé vai com Marcos, João Marcos, então revisitar os irmãos. Algo acontece de Deus no meio do caminho, ou no início do caminho, melhor dizendo, da sua segunda viagem missionária, que em vez deles visitarem as igrejas que eles haviam plantado na primeira viagem missionária, que estava na região da Ásia Menor, eles são direcionados pelo Senhor a uma área diferente, a região hoje conhecida da Europa, e eles então partem para uma área diferente, e chegam até uma colônia romana chamada Filipos, aonde todo esse evento que lemos aqui, e outros mais, vão acontecer. Então Paulo chega na cidade de Filipos, Deus trabalha na vida de uma mulher ali, e a conversão acontece, uma igreja nasce na casa de uma mulher, mas ainda estão ali, algo mais acontece, até que eles vão parar na prisão. Paulo e Silas, Timóteo estava com eles aqui, mas o texto não diz o porquê Timóteo não foi preso, talvez no momento da prisão ele não estava presente, mas o fato é que no texto que lemos aqui especificamente, retrata de Paulo e Silas estando presos, por pôr em liberdade uma jovem que havia nela um espírito imundo, um demônio, a qual dava a ela alguns talentos que dava lucro aos seus senhores, que ela era uma escrava, uma jovem escrava. Enfim, Paulo libertando aquela menina, trouxe problema para os seus senhores, e eles não sendo romanos, na visão deles ali Paulo era, mas eles não sabiam, julgavam como judeus, eles foram presos. Então Paulo e Silas se encontravam presos, até que algo acontece diferente, para trazer a conversão a uma nova família. Como foi dito aqui, nós estamos no mês da família, estamos falando sobre família, refletindo sobre a família. E já foi dito aqui também que a família, como instituição, ela é abençoada por Deus, porque Deus a instituiu, como também foi lido aqui em Gênesis 2. Lá em Gênesis nós lemos que Deus institui a família. Então a família é uma instituição de Deus. Por ser uma instituição de Deus, a família, a instituição, ela traz em si, inerente à bênção de Deus, por ser o próprio Deus que a instituiu. Então a família, instituição, ela tem o selo da bênção de Deus.
Isso é ponto. Mas nessa noite eu queria, nesse texto, refletir com vocês, sobre a bênção de Deus na situação de que venhamos viver como família, de forma a termos a bênção de Deus. Na vida familiar, como podemos viver uma vida familiar tendo a bênção de Deus sobre nós? Já que a instituição ela é abençoada, mas não significa que todas as famílias têm a bênção de Deus. A instituição tem, mas a família, a vivência familiar não significa que traz essa bênção. Então, como nós podemos ter uma vida familiar abençoada por Deus? E bênção aqui, eu me refiro segundo o padrão bíblico, não segundo o padrão mundano ou humano, ou o padrão que o mundo diz que é, né, alguém abençoado. Eu me refiro ao padrão bíblico, aquilo que a Bíblia apresenta como algo abençoado por Deus, algo que traz em si a bênção de Deus. Então eu queria nesse texto refletir com vocês nessa noite, como nós podemos viver uma vida familiar, ainda que com problemas e diferença, mas ter a bênção de Deus nela. Porque entenda, o mundo, ele nos oferece vários padrões, modelo de família. A religião também nos oferece e tenta nos impor um padrão. Qual é o padrão de família? O padrão de família é esse. Mas eles ignoram que nós somos diferentes. Nós temos situações sociais diferentes. Nós temos contexto social diferente. Nós somos criados de maneira diferente. Enfim, há todo contexto. E nós mesmos somos diferentes uns dos outros. Então, um padrão, ele não pode caber para todos. Mas o mundo e a instituição tentam na marra nos oferecer, nos impor um padrão. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar pessoas que às vezes o nosso padrão não acha que seria um padrão que daria certo. Ou que o mundo vai dizer que não daria certo, mas vamos encontrar pessoas sendo abençoadas por Deus, mesmo com as suas diferenças, mas elas vão ter algo em comum, que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite, lendo esse texto, onde nos apresenta aqui na leitura, no verso 27, o carcereiro, aquele homem que era responsável em guardar os guardas, alguém que estava a serviço do Império Romano, do exército romano, em guardar todos os guardas. Ele está aqui assustado porque alguma coisa aconteceu ali na cadeia, naquele cárcere onde estava Paulo e Silas presos, mas alguns outros presos. Nós sabemos que Paulo e Silas estavam orando, eles haviam apanhado, estavam todos machucados, mas eles eram crentes em Cristo Jesus, e eles estavam orando e louvando o nome do Senhor, e os outros presos estavam ouvindo as suas orações e os seus louvores. Então, em dado momento, alguma coisa acontece, um terremoto acontece e vai abalar toda a estrutura daquele cárcere, de maneira que as portas, elas caem por terra, os grilhões também se soltam, e aqueles presos, inclusive Paulo e Silas, eles se encontram livres dos grilhões, ainda dentro da cadeia, mas a estrutura, ela veio abaixo por causa do terremoto. Então aquele homem, aquele soldado romano, aquele militar, que era responsável em fazer a segurança dos guardas, quando ele vê que as cadeias estão por terra, então ele imagina o quê? Que todos os presos fugiram. Então ele tenta tirar a sua própria vida, porque a punição para o militar romano, que era responsável em guardar os presos, se ele tivesse algum problema e os presos fugissem, ele pagava com a vida. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá para Atos capítulo 12, você vai ler o que aconteceu com aqueles guardas que prendiam, que era responsável pela guarda de Pedro, quando Pedro é livre pelo anjo. Aqueles guardas depois, eles pagaram com a vida. Herodes mandou que eles fossem mortos. Isso é dentro da cultura romana. Então aquele homem, para não ser morto de uma forma terrível, como punição, ou talvez até a sua família pagando pelo seu delito, ele então tenta tirar a sua própria vida. E é quando Paulo então vai e grita para que ele não faça tal, porque todos ali ainda estavam.
esse é o contexto, nós vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Mas dentro do que eu lhe disse, como que nós podemos extrair desse texto ensinamentos da palavra de Deus, que nos dá garantia que nós podemos ter uma vida familiar abençoada por Deus, ainda que temos as nossas diferenças. Quando aquele homem se propõe fazer aquilo e Paulo diz para não fazer, o verso 28 diz, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e no verso 30 diz, e tirando-os para fora, diz, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Como nós, pessoas tão diferentes uma das outras, com tantos problemas sociais e familiares, podemos ter a bênção de Deus na nossa família? Segundo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a primeira coisa para que possamos ter a bênção de Deus, é que nós tenhamos a nossa vida reconciliada com Deus. E essa reconciliação só é possível através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra reconciliação, ela é dita aqui na palavra salvação. Quando aquele homem vê tudo o que aconteceu, e após aquele terremoto, aqueles homens ainda estavam ali, ele entende que o que falaram de Paulo e Silas era verdade. Eles eram homens que pregavam a salvação do Deus Altíssimo, que aquela jovem que tinha um demônio falou. Isso está lá no verso 17, quando diz, e essa seguia a Paulo e Silas, a nós clamando, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E eles anunciavam a salvação. Então esse homem tinha conhecimento disso, com certeza. Porque a cidade ali não era muito comprida, não era muito grande. Então quando ele vê aquele terremoto ter acontecido, eles estavam ali e pensou, é alguma coisa do Deus Altíssimo. Porque o natural era que todos fugissem, mas todos estavam ali. Talvez com medo, não sei, mas todos ainda estavam ali. E a sua vida poderia ser poupada. Então ele entende que aqueles homens eram diferentes. E ele então se achega e diz, como que eu posso ser salvo? Ser salvo, o que significa ser salvo biblicamente? Primeiro, ser salvo do quê? A Bíblia diz que a salvação, a qual todos precisamos, se porventura você ainda não a tem, precisa, nós somos salvos da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? Não é que Deus é alguém irado, alguém ruim. Não, é que Deus é santo e justo. A sua ira é, na verdade, a sua justiça contra tudo que é mal e ruim, que é o pecado. Então entenda, Deus criou o homem bom, perfeito, justo. Lá estava o homem no Éden, em comunhão com Deus, mas o homem então ele peca, ele desobedece a Deus, ele quebra uma ordem que Deus o deu, e ele cai em pecado. O pecado ele então corrompe toda a natureza reta do homem, fazendo com que nós venhamos viver em desobediência a Deus, fazendo com que nós venhamos ser egoístas, vaidosos, todo tipo de imaginação ruim que você possa imaginar, veio por causa do pecado. E quando é que o pecado entra? Quando o homem resolve desobedecer a Deus. Então vê que Deus não tem nenhuma parte nessa problemática do homem. É o homem que se prejudicou. A partir do momento que o homem cai, peca, ele é expulso então da presença de Deus. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Salmo 14, Salmo 53, Romanos 3, do verso 20 em diante vai dizer que não há um justo sequer, um que busque a Deus. Sai na rua agora, vai nas boates, vai nas praças, vê se alguém está buscando Deus.
Aí você fala, a igreja buscando por quê? Porque primeiro você houve uma conversão para depois de você buscar a Deus. Primeiro Deus te encontrou para depois de você buscá-lo. Então não há um justo sequer, diz a palavra, diz, um que teme a Deus. Salmo de número 7, verso 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Volta a dizer, a ira de Deus, não é que Deus é um Deus ruim, não. É que Ele é amor, Ele é santo e é justo. E todos os dias Ele contempla a maldade. Talvez você chegue na sua casa após esse culto e vai ver ainda um pouco do Fantástico. E você vai ver alguma matéria absurda que vai lhe chocar. E você vai ficar indignado. Mas aí você vai dormir e no outro dia você de repente vai ler o jornal. E você lê outra matéria. Pedófilos, filho matando pai, por aí vai. Você vai ficar indignado. Você vê isso vez ou outra, Deus vê todo dia, toda hora, em todo momento. Deus não pode ocultar de ver tudo, porque Ele está em todo lugar. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Nós estamos vendo aquilo que nos mostra. Deus vê a maldade no pensamento. Então, se nós achamos alguma coisa bárbara, alguém agredir um inocente e abusar dela, Deus vê como que se formou no pensamento daquela pessoa, como que ela maquinou fazer aquilo e como que ela teve coragem de fazer aquilo. Por isso Deus se ira. A ira dele é a justa medida contra o pecado. Então, voltando à salvação, a salvação é justamente sermos livres dessa justiça de Deus que vai recair sobre toda a humanidade, num dia que Ele já determinou, um dia que Deus vai trazer a justiça, todas as coisas. Então, quando nós somos salvos dessa ira, da punição de Deus contra o pecado. E lembre, todos nascemos pecadores. Você não precisa cometer um delito para dizer, agora eu pequei, você já nasceu pecador. Salmo 51, verso 5, todas as escrituras falam isso. Você já viu uma criança, um bebezinho, fica perto dela brincando com alguma coisa que atrai, com um cordão, alguma coisa, ela vai arrancar do seu pescoço para pegar aquilo. Ela vai fazer pirraça, ela vai fazer várias coisas que a gente é criança. Mas se ela tivesse a força que você tem, e ela quisesse arrancar o teu cordão, com a força que você tem, o que ela faria com você? Ela não tem a consciência da gravidade daquilo que ela faz, mas ela tem instinto da natureza caída, a pirraça. Ela finge chorar para você se sujeitar a dar a ela o que ela quer. Um adulto faz isso para você ver, você vai reprovar na hora, porque é errado. Então isso mostra que nós já nascemos caídos. Por isso que nós precisamos sermos salvos. Salvos de quê? Dessa ira que virá sobre todos, sem distinção. E a única forma de sermos salvos dessa justa ira de Deus sobre o pecado é que alguém venha interpor entre nós e Deus. Por quê? Porque nós não podemos salvarmos a nós mesmos. Porque nós não podemos nos salvar, porque não há em nós nenhuma condição de oferecer aquilo que aplaca a ira de Deus sobre o pecado, e nós não podemos fazer nenhuma obra que satisfaça o padrão da justiça de Deus. Deus tem um padrão de justiça, irmão, que é a lei dele, e ninguém consegue cumpri-la cabalmente. Você não vai cumprir toda a lei. Ainda que você cumpra de forma estética, de forma externa, mas interna você não está cumprindo. Nós não conseguimos cumprir nem as leis que a gente mesmo faz. Então é impossível que nós, ser humano, possamos salvar a nós mesmos. O Salmo de número 143, o salmista vai dizer, não entre em juízo comigo, Senhor, porque aos teus olhos não há justo nenhum. Imagine se Deus agora sentasse agora aqui, e fizesse um tribunal conosco, e falasse, vocês serão julgados pelas suas obras durante esse dia. Ninguém seria absolvido. Por isso que nós precisamos que alguém sofra a nossa pena, que foi Cristo, e é Cristo,
para que possamos ser salvos pelos méritos de Cristo. Então isso é ser salvo biblicamente, é ser salvo da justa retribuição de Deus contra o pecado. Porém, a única forma de sermos é por meio da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é aquele que o próprio Deus providenciou para nos salvar. Uma vista que nós não podemos não nos salvar, Deus, como Ele é amoroso e misericordioso, Ele providenciou. Deus não precisava, irmão, providenciar nada, porque nós erramos. O homem errou. O homem é responsável, o homem errou. E Deus poderia, olha só, você fez o problema, agora você tente consertar. Mas Deus não fez assim. Ele providenciou um meio. Cristo Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando esse homem diz, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para que eu seja salvo, na verdade, nós vamos falar aqui, a resposta é a fé, sim, claro. Mas a própria fé é um dom de Deus, nós não teremos que falar, não há nada que possamos fazer, a não ser que a graça de Deus recaia sobre nossas vidas, a não ser que nós achamos graça aos seus olhos. Porque se você achar que você pode produzir a fé necessária, você se engana, você não pode produzir a fé necessária. Mas ela é a resposta. Vamos lá então. Então, ele diz, a resposta está no verso 31. Primeiramente, então, o que devemos fazer para que tenhamos a bênção de Deus é a reconciliação. É estarmos reconciliados, estarmos salvos em Cristo Jesus. Quando ele diz, e disseram-lhe, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tua casa. Se você crer, você vai ser salvo. Se a tua casa crer, ela também será salva. Ela não é exclusiva só para você, soldado romano, é para sua família também. Ela não é exclusiva somente para você, a família do soldado romano, é exclusiva também para os escravos romanos também. Para todos aquele que crê, ela é extensiva a todos sem distinção. Para aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Esse termo Senhor para nós aqui talvez não significa muito, mas no contexto grego e para aquele homem que era romano, e numa cultura grega romana, Senhor era o Quírios, Senhor era o imperador que era o Senhor. Somente o imperador poderia ser chamado de Quírios, Senhor. E quando Paulo fala Jesus é o Senhor, está dizendo que alguém que deve ser honrado e adorado, assim como César era no Império Romano, e não poderia vir outro César. Então admitir que Jesus é Senhor, é dizer que César não é Senhor, que o governo, o Estado não é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor da minha vida. Em outras palavras, significa também estar disposto a levar a cabeça à forca, porque o governo, o império pode se revoltar contra ti, porque você está dizendo que o governo, César, não é Senhor. Então, crer em Cristo não é simplesmente, Jesus é o Senhor, ok, Ele veio, morreu, ok, é mais do que isso. É compreender que de fato Ele é Senhor, é o Senhor da vida, é o Senhor Criador, é o Senhor de tudo, inclusive da sua própria existência. E reconhecer que Jesus é Senhor no nosso lar, na nossa vida, significa dizer que Ele é o centro do lar. Então, se você é o centro, se você é o Senhor do seu lar, você é responsável pela bênção do seu lar. Mas se Cristo é o Senhor, Ele vai providenciar a bênção, porque Ele é responsável. Então, crer que Jesus Cristo é o Senhor, nos reconcilia com Deus, nos salva e nos reconcilia novamente, porque o homem foi expulso, e a única forma de nos reconciliar por meio de Cristo, então voltamos a ter paz com Deus, e na reconciliação nós somos justificados, ou seja, todo o pecado perdoado, agora somos filhos de Deus, e agora Cristo é Senhor da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, do nosso matrimônio, da nossa família. Estamos então na dependência dEle.
tendo a convicção que Ele é um Senhor responsável e é o provedor de toda a vida. Jesus disse o seguinte em João capítulo 17, verso 3, orando ao Pai: a vida eterna é isto, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Ele, com aquele a quem Ele enviou para salvação. Então, salvação, vida eterna, reconciliação é a mesma coisa. Porque se você tem a vida eterna, porque você é salvo em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, porque você foi reconciliado novamente com Deus. E se você foi reconciliado novamente com Deus por meio de Jesus Cristo, não há condenação, não há pecado. Os seus pecados foram perdoados, porque Cristo morreu por eles todos. Então, dizer que tem vida eterna, ou seja, vida que não tem fim, é ser salvo. E como que eu posso ter? É conhecer que Deus é o único Deus, e que Cristo é o único que Deus enviou. Ou seja, conhecer é intimidade, relação com Deus. Como que eu posso ter intimidade ou ter relação com Deus? Se eu for reconciliado novamente com Deus. Porque o homem irreconciliado, ele está em inimizade com Deus. O homem natural, o homem irregenerado, ou seja, não salvo, ele está em inimizade. Ele odeia Deus, ele não ama Deus, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da palavra de Deus, ele não quer saber de crente, de igreja, não quer saber de nada que tem o nome Deus. Ele é inimigo de Deus. Por quê? Porque a sua natureza é inclinada a isso. Naturalmente ele é inimigo de Deus. E é uma coisa muito ruim ser inimiga de Deus, porque você nunca vai vencê-lo, e no final você vai prestar conta com ele. Então nós precisamos então ser reconciliados, estar em paz novamente. Romanos 5, Paulo ensina sobre isso, e isso tudo está dentro da palavra aqui, salvação. Então, se crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu, e se a tua casa também crer, ela também será salva. E vocês terão uma vida familiar abençoada por Deus. Não significa que não vai ter problemas. Serão perseguidos porque agora vocês fazem parte da família de Deus. Terão dificuldade na sociedade, por quê? Porque agora o padrão daquele que é reconciliado com Deus é o amor. E o amor cumpre toda a lei de Deus. E quem está em Cristo e o amor está nele, ele vai ser justo, ou procurar ser justo. Ele não vai roubar, ele não vai adulterar, porque ele ama a esposa. Ele não vai roubar porque ele ama o próximo. Ele teme a Deus. Ele não vai defraudar ninguém. Ele, enfim, tudo mais, ele vai procurar se enquadrar naquilo que é a palavra de Deus. Mas para quem quer viver a palavra de Deus e viver neste mundo, é muito difícil. Porque aquele prego que você está querendo furtar não lhe pertence. Aquela mentira que você quer falar, você não pode mais. Você não pode defraudar ou fingir alguma coisa para você se beneficiar. Você não pode fazer nada que é errado aos olhos da palavra de Deus. E aos olhos do mundo, as pessoas que são felizes materialmente, socialmente, são aquelas pessoas que vivem enganando os outros, ou se dá bem às custas do outro, ou explora o outro, ou vive oprimindo o outro. Então, ter a bênção de Deus no seu lar, na sua casa, não significa necessariamente que vai haver 1000 maravilhas aí, não. Mas vale a pena. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é crer no Senhor Jesus Cristo, para que sejamos reconciliados e o nosso lar agora, ele venha ter Cristo como Senhor dele. Em segundo lugar, nós vemos aqui que o verso 32, ele diz: eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Se o primeiro passo é crer, alguém pode perguntar: como nós podemos crer a ponto de sermos reconciliados
e sermos então salvos, justificados, enfim, e Cristo vir e sai em nossas vidas. Como nós podemos crer? Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, que todo aquele que clamar o nome do Senhor vai ser salvo, independente de raça, cor, status social, todo que clamar. Mas como pode clamar se nunca ouviram falar dele? Se nunca ouviram falar dele, como que alguém pode crer nele? E como que eu posso crer nele se alguém não me falar dele? Então, para que eu possa crer no Senhor, eu preciso ouvir o suficiente sobre o Senhor. E Paulo vai concluir que a fé que salva é a fé que vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que aqui, quando ele falou, olha, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ok, como que eu faço? Aí Paulo sentou com ele e começou a pregar para ele, começou a ensinar para ele. É o que está no verso 32. E lhe pregavam a palavra. Não é simplesmente, você tem que crer, eu creio. Peraí, você crê? Quem é Jesus para você? É alguém bacana que morreu. Não, isso não é Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se crermos como diz as Escrituras. Não é crer segundo A, B e fala. Se você crer segundo muitos pregadores falam aí, o lugar mais próximo que você vai é para o inferno. Depois tem um lago de fogo e enxofre, tá? Está lá em Apocalipse 20. Agora, se você crê segundo a Bíblia fala, aí sim, aí você tem segurança. Por isso Paulo e Silas sentou e pregou para ele. Lembra o eunuco que estava vindo de Jerusalém, Atos 8? Ele era religioso. Ele era lá da Etiópia. Ele estava aí em Jerusalém por quê? Porque antes, lá muito tempo atrás, Salomão, lembra daquela mulher, rainha da Candace? O nome de Deus chegou até lá. E ele estava em Jerusalém, retornando de Jerusalém. E ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia nada. O Espírito Santo mandou que Filipe chegasse e ele explicou. E começou a pregar a Cristo a partir daquele texto. Então, irmãos, para que alguém possa crer de verdade, ser salvo, reconciliado e a bênção do Senhor vir habitar na sua vida, ele tem que compreender o Evangelho. Precisamos entender a Bíblia para pregar quem é Jesus, para que a pessoa possa confiar no Cristo verdadeiro. Após isso, veja o que acontece. Após ele então expor a palavra para aquele homem, o verso 33, veja o que acontece. Aquele homem ouviu o Evangelho, a sua família ouviu o Evangelho, e todos que estavam em sua casa. Por isso que ele falou, você crê, será salvo tu e a tua casa. Todos ouviram. O verso 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, o carcereiro, levou-lhe, lavou-lhe os vergões, eles estavam com as suas costas toda ferida, e logo foi batizado ele e todos os seus. Para ser batizado precisa crer em Cristo. É crer em Cristo e ser batizado. O batismo é consequente, irmão. O batismo na Bíblia não demora 5 meses, 30, 1 ano, 5, eu vou pensar. Não, quando alguém se converte, logo se batiza. Bom, na Escritura é assim. Esse homem ouviu e logo a sua família ouviu e logo se batizaram. Mas veja, qual é a evidência que nesse texto que nós podemos aprender que esse homem está em Cristo e a sua família está em Cristo, porque eles creram de verdade? É que logo que eles entenderam o Evangelho, aquele homem que era um militar, lavou os vergões daqueles homens, se humilhou a lavá-lo, a tratar de Paulo e Silas. Qual a primeira evidência, irmão? Que nós nascemos de novo é o amor, porque o amor é o mandamento de Cristo, amar uns aos outros. João vai dizer lá na primeira epístola, capítulo 3, verso 14, quando amamos uns aos outros, a prova é que nós nascemos de novo, que nós não estamos mortos. E este homem agora é cheio de graça e amor, porque agora Cristo entrou na sua casa. Ele então se prontifica a se humilhar, a lavar as costas, os vergões de Paulo e Silas, a cuidar daqueles homens.
porque os irmãos cuidam um dos outros. Nós somos irmãos em Cristo, e em Cristo nós devemos amar uns aos outros. Olha a evidência da salvação. E o que acontece em seguida é se sujeitar ao ensino. Qual é o ensino de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Se sujeitou ao ensino da palavra, que era o batismo. Eles se batizaram. Toda a família desceu às águas, em testemunho da sua conversão. Agora veja, o verso 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa haviam crido em Deus. Percebe que mudou? Aquele homem estava assustado, estava preocupado, estava a ponto de tirar a sua própria vida, não estava compreendendo o que estava acontecendo, até estar diante daqueles homens e perguntá-los como deveria fazer para se salvar. Aí vem a iluminação do evangelho, vem a conversão. Agora este homem começa a tratar com amor aqueles missionários, se sujeitam à ordem bíblica, que se batizam nas águas como testemunho e obediência a Cristo. E agora pega aqueles homens que acabaram de conhecer e leva para a sua casa. E agora eles estão na mesa. Comunhão. Comunhão. Eles estão tristes? Não. Eles estão questionando, reclamando da vida? Não. Eles estão alegres. Alegrou-se de que com toda a sua casa haviam cridos em Deus. Não é um padrão religioso aqui, não é um padrão do mundo grego romano aqui para essa família. O padrão é que Cristo tem que estar na sua casa. Se Cristo for aquilo que o esposo, a esposa e o filho almeja, por mais que há atrito, haverá a bênção de Deus ali. Porque o Espírito do Senhor há de nos conduzir. Essa família estavam se alegrando em Deus, porque todos haviam crido em Deus. Estavam na mesa, partindo, agora compartilhando do pão. Esta é a bênção que Deus proporciona a todas as famílias da terra em Cristo Jesus. Esta é a bênção que faz a diferença, que ela não está condicionada a uma cultura social que você pode ter tido ou não. Você não precisa ter nascido num lar e ter sido privilegiado de ter boa cultura, bom estudo. Independente, ela é independente disso. Você não precisa ter nascido com uma situação financeira boa, de uma família boa. Ela é independente. Veja essa mesma alegria na vida do apóstolo Paulo e do Silas. Antes, eles estavam presos, todo machucado, mas eles estavam murmurando? Não, eles estavam felizes, com suas almas, regozijando em Deus, orando ao Senhor e cantando hinos ao Senhor nosso Deus. Paulo foi preso, irmãos, mais à frente, bem mais à frente, e ele vai escrever uma carta para a igreja que se formou nessa região aqui. A carta de Paulo aos Filipenses é a igreja que se forma nessa região aqui. E é chamada a carta da alegria. E Paulo só fala de alegria, e Paulo está preso quando escreve a carta. O nosso Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, que é aquele que João diz que ele criou todas as coisas subsistem nele, por ele. Ele foi alguém que ele próprio disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Alguém que foi traído, alguém que foi insultado, foi tido como alguém herege, como alguém que causava tumulto. Mas ele é o Filho de Deus. Quando nós olhamos para Pedro, para Paulo e os apóstolos, homens que nós reconhecemos que foram homens de Deus, nós olhamos que esses homens tiveram vidas muito difíceis,
segundo o padrão da sociedade atual. Mas nós consideramos eles bem-aventurados. Então a felicidade verdadeira ou a bênção de Deus, ela é independente de coisas externas. E ela reside na pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós direcionarmos a nossa vida, com todas as nossas diferenças que temos nos nossos lares, mas em servir a Jesus Cristo, a servir a Cristo como Senhor das nossas vidas, a nos esforçarmos todo dia como esposo, a servir a Cristo, esposa servir a Cristo, filho servir a Cristo, nós teremos a bênção de Deus na nossa vida. E o que você se julga ter pouco, será aquilo que trará muitos a felicidade. Porque muitos esperam de nós, que já recebemos a graça de Deus, para levar a eles também essa mesma graça. Então, se o mundo pinta um padrão de bênção familiar, desconsidera. Porque esse mundo, a Bíblia diz que passa, e passa sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Este mundo, essa sociedade, ela já está com seus dias contados para prestarem conta a Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos olhar a palavra de Deus, assim como este homem aqui encontrou a bênção de Deus na sua vida, ao encontrar Cristo Jesus, ao se entregar a Cristo, e toda a sua família também, nós que já passamos por esse processo, devemos perseverar nisto. Se alguma coisa está errada, considere, examine, vê se nós não estamos deixando de direcionar a Cristo aquilo que deve, estamos direcionando a outros. Devemos confiar no Senhor, devemos confiar em Cristo, que Ele há de trabalhar na nossa vida, na nossa casa. A família como instituição é abençoada. Agora, para que tenhamos uma vida familiar abençoada, devemos vivê-la tendo Cristo como Senhor dessa vida. Você não pode ser o Senhor dessa vida familiar que você está tendo. Cristo tem que ser. O jugo de Cristo tem que estar sobre a nossa cabeça, para que nós possamos ir aonde Ele mandar ir e fazer o que Ele quer. Amém, igreja? Há alguém aqui nessa noite que ainda não entende Cristo como o Senhor da sua vida, que ainda não confessou no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida, e quer nessa noite fazer isso aqui de forma pública. Se há alguém aqui que ainda não se entregou a Cristo, não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, você tem a oportunidade que a igreja lhe dá para fazer de forma pública. Talvez você pode falar, eu tenho vergonha de fazer de forma pública. Todos aqui estamos fazendo o nosso testemunho de forma pública. Todos aqui temos exposto para um ou outro que nós somos cristãos. Nós não temos vergonha. Você também não deve ter. Porque Jesus não teve vergonha de nós, não tem. Hebreus vai dizer que Ele não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Porque se nós somos filhos de Deus, em adoção por meio de Cristo, somos co-irmão com Cristo. É o que a palavra de Deus ensina. E Paulo vai dizer mais, e co-herdeiros. Jesus sendo o Senhor dos senhores, Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então, se porventura você entrou por essas portas, se encontra dessa forma, você tem a oportunidade nessa noite de fazer como todos que aqui estão já fez um dia, levantar a sua mão e vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Não é o levantar a mão que te faz cristão, amém, irmãos? Mas é fazer o que este homem aqui fez, reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se não há, vamos estar fazendo uma oração para encerrar esse momento aqui, irmãos. Convido a igreja a pôr-se de pé. Talvez eu não tenha conseguido chegar ao meu objetivo, mas eu
que eu pretendia nessa mensagem é fazer com que você entenda, irmãos, que independente de todos os esforços que você possa fazer para ter uma família perfeita, uma família digna, se Cristo não for o Senhor, você vai fracassar. O salmista diz: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for ao Senhor. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. E ele vai dizer mais: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se você tentar, pelos seus esforços e meios, tentar ser uma família digna, você vai fracassar. Mas se você depositar isto a Cristo, e se prontificar a servir a Cristo, Deus vai te dar a graça necessária e a bênção que nós precisamos para que o Senhor faça. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por tudo. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor providenciou a salvação para todos nós. Porque o Senhor enviou o seu Filho para que lá naquela cruz expiasse as nossas culpas. E com isso o Senhor nos traz a reconciliação. E por meio dessa reconciliação em Cristo, nós somos feitos filhos do Senhor. E como filhos fazemos parte da tua família, aonde a tua bênção está constantemente, aonde a mão do Senhor está estendida 24 horas para derramar as bênçãos, aonde nós podemos ter o privilégio, Deus, de clamar, de orar ao Senhor e ter a convicção que o Senhor nos ouve, a ter o privilégio de ter o anjo do Senhor acampado ao nosso lado, Deus, ao ter o privilégio de saber que o seu Filho está à tua direita intercedendo por nós, Pai, a ter o privilégio de saber que o teu Espírito habita em nós, de forma que nós somos o templo do Senhor. Oh, Pai, não há palavra para descrever, porque isso é mais do que privilégio, Senhor. Isso é graça, isso é favor imerecido, Deus, que o Senhor nos faz perceber essa riqueza, para que todos os dias possamos louvar ao Senhor, saber que o Senhor reina na nossa vida, independente do que nós venhamos pensar, o Senhor é Senhor de nossas vidas, e que o Senhor nos faça, Pai, meios de levar esse evangelho àqueles que ainda se encontram nas trevas, ainda se encontram debaixo da tua ira, que possamos ser instrumentos do Senhor, assim como Paulo e Silas foram, para a vida daquele carcereiro, daquela família, que possamos também ser instrumentos, para que através das nossas vidas, o Senhor possa levar essa salvação a outros, e outros, e outros, e que as famílias que se encontram agora em trevas, a luz de Cristo possa inundar as suas vidas, a paz do teu Espírito possa reinar, e o Senhor possa governar a nossa casa, por meio da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a levar tudo ao Senhor em oração, e considerar que no Senhor está a nossa bênção, somente no Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Nós estaremos encerrando. Há algum anúncio especial aí, irmãos, além do que do culto de quinta-feira, né? Assim, vai colocar aqui os anúncios. Logo após estaremos orando ao Senhor para... Segunda-feira, então, 8 horas da manhã, tem um círculo de oração. Irmãos, você que está em casa e pode vir, vem estar aqui com as irmãs, orando ao Senhor, intercedendo, para que a palavra do Senhor possa chegar, irmão, a outros. Alguém pode falar, mas como assim, orando? Sim, orando para que Deus possa despertar-nos, ou que Deus possa levantar alguém, ou preparar-nos,
ou no despertar no sentido de nos esforçarmos melhor para pregar o Evangelho. Enfim, círculo de oração, 8 da manhã, segunda-feira, você que está em casa, venha. Terça-feira, reunião com os diáconos, olha aí então, junta diaconal, terça-feira, reunião com os diáconos, às 19h30. Quarta-feira tem os cursos, esses cursos são tudo 19 horas, 19h30? Bom, então quem está matriculado sabe, né? Então, cursos extensivos à comunidade, preços populares, curso Mulher Única, Homem ao Máximo, quarta-feira. Quinta-feira, 19h30, temos o culto, né? Culto onde nós estamos trabalhando a campanha da fé, sobre a fé, Hebreus 11. Sexta-feira livre, sábado, curso extensivo. Quem está matriculado também, já está sabendo do seu horário. E domingo tem uma escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E 19 horas temos nosso culto de louvor e adoração com o tema, né, Mês da Família. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos então orar para encerrar. Eu gostaria de convidar aqui então o presbítero Silvio, estará orando ao Senhor. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos concedeu de poder estar, Deus, na Tua casa nesta noite, onde aqui nós viemos, Senhor, receber do Senhor a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Cremos, Pai, que nós vamos sair daqui não como entramos, nós vamos sair daqui com o nosso coração cheio, Senhor, porque o Senhor trabalhou, Senhor, profundamente, Senhor, grandemente em nossos corações, Senhor, nesta noite, onde nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Agora queremos te pedir ao Senhor, Pai, despeça-nos, Senhor, em paz, leva-nos, Senhor, para os nossos lares, guardados e protegidos, Senhor, pelas Tuas fortes mãos. Dai-nos, Senhor, um restante de noite abençoada, uma semana abençoada para todos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos guardar, Senhor, nos levar, guardados, Senhor, debaixo das Tuas mãos de poder. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estende as suas mãos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Está encerrado, irmão. Vão em paz.